vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como é que funciona a educação aqui na Espanha. Se ela é gratuita, se ela é obrigatória, como é que funciona a divisão. Se filho de imigrante, se a pessoa não é espanhola, se o filho dela chegou aqui agora, se chegou com seu filho, você vai poder botar ele na escola, tá bom? Tudo isso e muito mais. E, inclusive, pra quem não sabe, eu sou Juliana, vivo aqui já há um tempo. E eu tenho um filho de 2 anos que eu acabei de botar ele na escolinha. E como eu botei isso lá no Instagram, se você não segue, aproveita pra seguir, porque aí já tá sabendo das coisas antes do pessoal daqui, porque eu não consigo mais botar aqui como eu fazia antes, que era vídeo todo dia, quase todo dia, a coisa tá complicada. Mas lá a gente aparece mais porque é mais rápido, né? E como eu postei lá, muita gente perguntou como é que tá sendo, perguntou várias coisas a respeito de educação e também sobre a questão dele. Então eu vou falar sobre isso também. Então primeiro eu vou dizer como é que funciona a divisão, né, da escolarização por aqui. Por idade, porque eu não vou saber comparar com como é que é no Brasil os nomes, porque eu acho que mudou, né? Não é mais tipo primeira série, segunda série, jardim de infância, acho que ensino médio ainda, não sei, eu não me lembro mais porque chegou a mudar depois que eu me formei, então, tá? Então, o primeiro é de 0 a 6 anos. Essa se chama educação infantil e ela é dividida em 2 partes. Primeiro ciclo, de 0 a 3, e segundo ciclo, de 3 a 6. Essa educação, ela não é obrigatória. Até os 6 anos de idade não é obrigatório você botar seu filho aqui. E dos 3 ao 6, que é o segundo ciclo, ela é gratuita. Ela tem tanto em colégio privado, como concertado, como público. Tá? Tem a escolação gratuita de 3 a 6 anos no segundo ciclo do infantil aqui. Inclusive, uma curiosidade também, uma coisa pra gente não se pega de surpresa, é que com 3 anos, quando você põe seu filho, sua filha, que seja, para estudar com 3 anos, ele não pode mais estar usando fralda. Já tem que ter feito desfraude, porque não é obrigatório, eles não fazem mais a troca da fralda com 3 anos no segundo ciclo, tá bom? Tá, esse de 3 a 6, que é o segundo ciclo, é gratuito. Como é que funciona o de 0 a 3? Vai depender de cada comunidade autônoma, tá bom? Cada uma funciona de um jeito. Eu, por exemplo, tô aqui na comunidade valenciana, e já vou falar um pouquinho melhor sobre isso, sobre a minha comunidade autônoma, porque teve uma coisa muito legal pra galera de 2 a 3 anos esse ano. E eu acho que ano passado também teve, mas vamos para os outros. Por exemplo, na Galícia, eu tava pesquisando, na Galícia, esse ano foi o primeiro ano que a educação, né, infantil, no primeiro ciclo de 0 a 3 anos, foi completamente gratuita. Inclusive para os centros privados. Para a escolinha particular também foi gratuito. É como assim? A escolinha botou os alunos de graça, não recebeu nada? Não. Se você tem um filho de 0 a 3 anos na Galícia, você pode botar ele na escola privada, pública, que seja, não paga nada. Porque o governo, né, na comunidade da Galícia, vai pagar para a escola para você poder botar seu filho de graça lá. Se ela for particular, se for do seu interesse botar ele na escola particular. Tá? De 0 a 3 anos. Muito bom isso. Em Madrid, por exemplo, tem a guarderia, guarderia creche, tá? E a escolinha infantil já 3 anos gratuito, que é o público. Mas no privado você tem que pagar, no caso. Parece que já tem uns 3 anos que a educação, né, guarderia, educação infantil já 3 anos é gratuito em Madrid. Mas esse ano eles aumentaram a quantidade de vagas. Então, um bebê que chegou com 0 meses não, mas que chegou com poucos meses na escolinha, ele vai poder ficar na mesma escola dos 0 aos 12 anos. Tá? Estão mexendo nisso aí. E depois da educação infantil, que é de 0 a 6, né, esses 2 ciclos, vem a educação primária. Essa sim é obrigatória. A partir dos 6 anos, a educação primária é obrigatória, tá? Ela vai dos 6 aos 12 anos. Ela é obrigatória. E sim, tem pública, privada, concertada. Concertada, não sei se já falei, é como se fosse uma mistura do público com o privado na escolarização. Tem coisa que você vai pagar e tem coisa que você não vai pagar. Talvez você use... Tem quase certeza que você usa uniforme, talvez você pague pelo material, mas não pague pela mensalidade em si, mas pague pelos extras. E depois da primária nós temos a educação secundária, que também é obrigatória, que vai dos 12 aos 16 anos. Então, dos 6 aos 16 anos, a educação é obrigatória. Logo entra aquela questão, a sua dúvida. Filho de imigrante, eu não sou espanhol, meu filho não é espanhol, ele pode usar a educação, posso matricular ele? Sim, pode, porque é obrigatório dos 6 aos 16 anos, tá bom? Tanto a primária quanto a secundária são obrigatórios. Então, sim, independente da sua situação, independente da sua nacionalidade, seu filho, não é que ele possa, ele deve estar matriculado, ele deve estar estudando entre os 6 e os 16 anos aqui na Espanha.
Então, dos 6 até os 16 anos, você pode ter a oportunidade de botar seu filho, né, no colégio público aqui e não paga nada por isso. E como é que funciona dos 0 aos 3? É caro. Vou falar sobre a minha experiência agora com o Benji, que é meu filho, que ele tem 2 anos. Como eu disse, tudo vai depender da comunidade autônoma que você esteja. Tá? Eu tô aqui em Alicante, que pertence à comunidade valenciana. E aqui não era gratuito, por exemplo, né, de 0 a 3 anos. Mas esse ano, no caso, isso foi liberado, saiu no final do ano passado, e eu só fiquei sabendo assim, na boca, corri por atrás de tudo. Os nascidos em 2020, que são mais ou menos que tem entre 2 e 3 anos, e no caso do meu filho, que nasceu em 2020, tem 2 anos, eles colocaram tanto para a questão da pública como da particular. O que acontece? Abriram vagas para essa educação infantil de 2 a 3 anos nas escolas públicas, só que teve um prazo, abriu em abril, isso mesmo, abriu no mês de abril, no mês 4, para você poder fazer essa inscrição na infantil, e a infantil era do 0 aos 6, né, como eu falei, mas de 2 a 3 anos poderia botar assim no colégio público, aqui na Comunidade Valenciana, em todos os centros públicos da Comunidade Valenciana. Só que foi só, acho que até o começo de maio, até o dia 4, foi bem rapidinho, eu não tava aqui, eu tava viajando, e eu perdi o prazo. Eu falei, putz, não vou conseguir botar ele, né, a privada aqui é mais caro e tal, eu vou falar sobre o preço pra vocês. Mas aí a minha amiga comentou comigo que esse ano tinha um subsídio do governo para poder botar os alunos de 2020 também nas escolinhas particulares, infantil particular, tá? Sem pagar nada. Então, o que acontece? Tá falando da questão das escolas particulares sem pagar nada, na verdade quase nada. Tem coisa que você vai pagar assim e eu vou falar sobre isso também. Eu dei uma olhada, pesquisei algumas, liguei, marquei cita agendamento, horário marcado para poder conhecer, né? Algumas que eu ligava, a pessoa já falava, olha, só tem mais 2 vagas, olha, só tem mais 1 vaga. Então eu descobri as coisas assim muito em cima da hora, mas eu consegui, deu tudo certo. Aí eu liguei para diversas escolas, foi para conhecer, né, antes de botar ele, saber quais que tinham bono. Não eram todas que tinham bono não, tá? Tinha uma que eu liguei que foi a Montessori. Quando eu liguei, ela falou, olha, só tem 1 vaga, você quer reservar e depois você conhece, ou você quer conhecer primeiro? Eu falei, não, eu quero conhecer primeiro. Aí e eu só consegui cita para outra semana, porque ela tava toda tomada já a agenda dela. E nisso, antes de chegar o dia da minha cita, me ligaram, ó, já foi reservado, já não tem mais vaga aqui. Mas eu vou falar o preço dela, vocês querem saber de preço também. Eu tô com um folhetinho dela aqui. Inclusive, ela funciona até a questão de divisão de horário de festa que eu tô. Então, cada escolinha tem o seu horário, tem o seu preço, tá bom? Mesmo sendo particular. O que acontece? Esse subsídio do governo para a educação infantil 2 a 3 anos aqui na Comunidade Valenciana são as horas letivas, que são 5 horas por dia, tá? Na Montessori, não é que eu tô. Na Montessori, essas 5 horas são de 9h05 da manhã até 12h20 e depois de 3h30 às 5h15. Aí dão 5 horas de aula de período letivo. A gratuidade é para esse período. Então, você teria que buscar ele 12h20 e devolver ele às 3h30. Mas, entre 12h20 e 3h30, tem o tal do comedor. Que isso? É o sistema de você deixar o seu filho na escola para ele poder comer lá, almoçar lá. É que não chama almoço, chama comida. O nosso almoço é a comida. Tá? Tem uma diferença. Então, se você quiser esse serviço de comedor, aí você teria que pagar a mais, porque o subsídio só inclui 5 horas letivas. E essa aqui, agora que eu reparei que tem essa quebra de horário, ó, valores da Montessori aqui de Alicante, por exemplo. A mensalidade é 280 euros. 280 euros por 5 horas. É essa aí que o governo pagou para a escola. Quer dizer, na verdade, nem pagou ainda. As escolas estão recebendo os alunos de forma gratuita, porque a gente não está pagando, mas o governo ainda não pagou ela, tá? Ainda vai demorar a pagar. Tem isso ainda. É 280, 5 horas, e tem outros custos também, como gestão administrativa anual, 200 euros. Tipo a matrícula, né? Que você tem que pagar para reservar, é isso aí. Material escolar mensal. Mensal, no que eu tô não é mensal, já falo valores também. Ó, material escolar mensal e projeto Montessori, 37 euros. Ó, complementares, comedor, 150 euros. Se você não põe no comedor, mas você um dia solto, você precisa deixar ele lá durante
né? Nesse horário que você teria que buscar ele. Aí é 12 euros dia solto se você não contrata o comedor. E tem outros. Se você quiser botar de 7 meses, 8,55 é 50 euros. Se você quiser botar de 8 meses, 8,55 é 36 euros. E um dia solto pela manhã são 7 euros. E tem uniforme também, tem vários preços aqui, por exemplo, o vestido é 25 euros, a polo de manga curta é 15, o pantalão é 15. Já sai mais caro do que custou. O babi, que é o tipo um aventalzinho, 20 euros. Aí o de inverno, a sudadeira, que é o casaco, 20. A manga larga, que é a manga comprida, 20. O pantalão, que é a calça, 20. E o babeiro de... Nossa, ainda tem o babi, que é o avental, também de inverno, 20 euros. Muito gasto. Então, você não pagou pelos 280, que é a mensalidade, tá? No caso, que é o governo dá subsídio. Mas tem todo o resto que você tem que pagar na particular. É isso aí. Isso foi o preço da Montessori. E no caso, teve outra que eu vi também, que aí já não era... Porque essa escolinha, ela é de 0 a 3 anos, funciona mais como uma escolinha. Eu vi uma outra que era mais estilo guarderia mesmo, mais estilo creche, que é até pertinho aqui de casa, mas não tinha sala de aula, não tinha divisão de idade, não tinha sistema de aprendizado. As crianças estavam super bem cuidadas, o lugar era limpo, a pessoa que me atendeu, que é a responsável lá, é super gente boa, mas não era uma escolinha, entendeu? E eu acho que tava 220 pela creche, tá bom? Assim é por 230, 250, depende, né? O preço aqui em Alicante é por aí. Pelas 5 horas, depois tem um comedor que é 100 e pouco, tem uniforme, tudo uma facada, né? Aqui eu botei, como eu não tô pagando nada, ela 270. Continuando, mudou aqui o tamanho porque tá tão calor aqui, mas tão calor, que a câmera aqueceu e parou de gravar, não grava de jeito nenhum. Então estou gravando com meu celular novo, que a câmera é ótima, mas o áudio é uma bosta, então estou gravando com um celular antigo. Como eu ia dizendo, cada escolinha particular tem o seu preço e não é só a mensalidade. A mensalidade é que o governo paga pra você, mas o restante você tem que pagar, que é uniforme, comedor, se você quiser botar ou não, comedor é opcional. Você tem 5 horas de aula e depois disso é o comedor ou entre, né? Que no caso da Montessori, eu achei isso uma loucura. Te obriga praticamente a botar a criança no comedor. Cada horário, não ajuda os pais nesse horário, né? Enfim. Material também, matrícula, tudo isso você tem que pagar. O que o governo paga é a mensalidade, que é um máximo de 280 euros. Tem alguma escolinha infantil, primeiro ciclo, a mais que isso, o preço eu não achei. Talvez tenha as bilíngues e tal, porque tem escolinha bilíngue também. Tá. A do Benji, eu tô pagando, acho que... Eu não tô pagando. É 270 a mensalidade, só que eu não estou pagando. Inclusive, ela não tinha matrícula. Eu não paguei taxa de matrícula. Eu paguei uma pequena taxa, menos que o valor da mensalidade, por uma questão de gestão, tanto dessa parte do subsídio do governo, que ela ia dar entrada e tal, como também por acesso a um aplicativo, que é a agenda. Que aí todo dia a professora coloca como foi o que eles fizeram, quanto ele comeu, questão de troca de fralda, se teve algum problema. Se eu precisar passar algum recado, eu passo ali. Em vez de ter uma agenda, que nem a gente tinha agenda no colégio, que a professora anotava, tem que trazer isso, tem que fazer isso, não sei o quê. Não, é diferente. A agenda é virtual, tá tudo lá. Inclusive tem várias fotinhos que ela tira ao longo do dia dos alunos e põe na agenda também. Inclusive eu botei lá no Instagram as fotinhos dele. Quem quiser ver, dá uma olhadinha lá, que tá super fofinho. Vocês mandaram perguntas no Instagram, acho que a maior parte eu já respondi, né, diretamente falando sobre, até agora, mas tiveram algumas outras 3 perguntas, mais ou menos, me perguntaram sobre adaptação. Cada escolinha tem o seu tipo de adaptação. A do Benji foi da seguinte forma. A professora pediu para deixar, se pudesse, claro, porque a gente não pode fazer isso, deixar por 2 horas na primeira semana. Então, por exemplo, o Benji eu deixei de 10 e busquei ele 12h30. Por 2 horas e meia, o caso dele, mas teve gente que teve criança que ficou 2 horas somente na primeira semana. Inclusive, nas primeiras semanas estão fazendo assim, só que ele se adaptou super bem. Ele já entra, nem me dá tchau mais. No começo ele fica meio assim, aí ele vê a professora ou a diretora, aí dá a mãozinha e já vai com ela. Nem me dá tchau. Aí quando eu vou buscar ele vem todo feliz, ele, mamãe, aí vem correndo pra me abraçar, muito bonitinho. E não chorou, ele não chorou nenhum dia, tá? Um monte de criança chorando, a professora até falei, vamos para o pátio.
Todo mundo chorando. Ela, meu Deus, tá todo mundo chorando. Ela virou pra mim, não, menos o Benji. Estavam todas as crianças chorando, menos o Benji. Ela começou a botar musiquinha pra todo mundo, né? Enfim, ele acabou que não chorou, mas teve criança que chorou, que ainda não se adaptou. Então as crianças não se adaptaram ainda, elas continuam pegando menos tempo. Mas eu, nessa segunda semana, já conversei com a professora e tô botando no horário normal dele nas 5 horas. Eu levo no horário e busco no horário certo. Essa é a escolinha que ele tá. Conversando com uma outra mãe amiga, que botou em outra escolinha, também tem a mesma idade que ele, começou antes de setembro. Ah, não falei, né? Acho que esse tempo todo eu não falei que o ano letivo aqui começa em setembro. Por isso que tô gravando esse vídeo agora. Porque o ano letivo é setembro que começa. E esse curso é 2022-2023. O ano letivo. Então, a maioria das aulas começaram em setembro. Teve escolinha que começou dia 1º de setembro. A do Benji começou dia 5 de setembro. E essa dessa outra amiga, a da filha dela, começou já em agosto, o período de adaptação. Inclusive, ela teve que ficar lá. Foram poucas horinhas no começo e ela teve que ficar lá, ela ou o pai. E às vezes os dois, dependendo do dia. Então, cada um faz a adaptação de um jeito. A gente até, na nossa escolinha, que tá o Benji, teve até reunião com os pais para falar sobre, deu várias dicas, como a gente deveria agir e tal, como deveria tratar a criança, como é que ele ia ficar, que reações ele poderia ter, foi bem legal. Na escolinha de uma outra amiga, né, que começou dia 1º, ela falou que conversou com a psicóloga da escola, conversou com ela, falou como seria também, né? Então, cada um é de um jeito. Outra pergunta que fizeram mais específica foi sobre uniforme, questão do uniforme. Tem uniforme em escola pública? Até onde eu sei, não. Até onde eu sei, as escolas públicas não têm uniforme. Já a concertada, que é meio a meio, tem uniforme, tá? E a privada tem uniforme, sim. E você paga por isso mais caro, né? Enfim. Outra pergunta também que fizeram foi sobre questão de horário. Foi bem específico, o horário para entrada de 3, 5 e 9 anos, se eu não me engano, que agora não vou conseguir achar a pergunta. Eu lembro que foi bem específico. O horário vai depender da escola, o horário que entra. Inclusive, a escola pública, aqui na Comunidade Valenciana, iniciou dia 12, agora. Segunda-feira, dia 12. Você via as ruas tomadas por estudantes, todo mundo sem uniforme. Você percebe que a escola pública não usa uniforme todos. Você vê que é estudante, volta às aulas, encontrando os amigos. Mas começou dia 12. O horário, eu não sei como é o horário do público, mas o particular tem vários horários. Eu, por exemplo, entre as 7 da manhã e às 1 da tarde eu posso fazer 5 horas com Benji, tá? E depois disso é o comedor. Só que eu optei por não botar ele no comedor. O comedor seria, acho que, 140 euros por mês. Inclusive, todo começo do mês eles mandam o menu do mês, tudo direitinho que tem comedor. Se eu precisar botar ele um dia solto no comedor, tipo, hoje eu tenho uma entrevista, hoje eu tenho um trabalho, eu não posso buscar ele, tenho um compromisso, eu posso deixar ele no comedor, que são 3 horas a mais, e eu pago 10 euros naquele dia solto. Ou se eu quiser botar o mês todo no comedor, são 140 euros. Eu também tenho a opção de botar ele no inglês. Essa parte estou definindo ainda. Eu acho que custa 35 euros a mensalidade do inglês dele. E tem uma taxa de material que eu acho que é 70 euros. Tá? Se eu quiser botar para ele aprender inglês com 2 anos. Sim, é possível. Eu vi o vídeo das criancinhas fazendo isso. Eu achei a coisa mais fofa do mundo. Falando espanhol e inglês. Aí ele vai falar português, espanhol e inglês com 2 anos. Não tô sabendo lidar com isso. Mas eu não sei se a gente vai botar ainda, né? Estamos vendo o horário também. É um passo de cada vez, um passo de cada vez. Falando em horário, eu acho que a escola pública começa entre 8 e 9 horas, acho que é às 9. Não tenho certeza, eu não me lembro. Você que tá vendo esse vídeo, por curiosidade, pra saber alguma coisa, e seu filho tá aqui no horário, qual o horário que ele entra na escola pública? Conta aí pra mim também. Porque eu realmente não sei, eu posso falar sobre o horário do Benji, né? E sobre outras coisas que eu pesquisei a respeito. Bom, eu acho que eu respondi as dúvidas de vocês, né? Que vocês mandaram lá na caixinha de perguntas, mandaram no direct também. Se eu esqueci de alguma ou se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, se eu souber responder, eu respondo pra vocês. E se você também tiver alguma informação pra acrescentar, tipo, eu moro em Astúrias, aqui é assim. Eu moro em Barcelona, aqui é assim. Valenciano, que é a língua da Comunidade Valenciana, tá? Temos o castelhano, que é o espanhol, na Espanha inteira, e aqui na Comunidade Valenciana temos o valenciano. Na escola pública é obrigatório, tem ensino em valenciano, eu acho que até dão
outras matérias, tipo matemática e valenciano, por exemplo, tá? E logo na Catalunha, que é Barcelona, por exemplo, tem o catalão. Também dá lá no ensino público. Tá, uma informação que eu esqueci de dar. Mas no dia a dia você usa o valenciano? Não. Tem algumas placas em alguns sites do governo, vai estar em valenciano, mas você pode mudar para o castelhano, que é o espanhol. Se você for fazer um concurso público, aí sim você tem que saber o valenciano. Na Catalunha, que a questão da língua é mais forte lá, o catalão. Tem que saber mais. Eu vi, tipo, vagas de emprego, se trabalhar lá, você tem que ter o catalão, por exemplo. Lá é mais forte essa questão do idioma lá, do idioma próprio. Então, se você é de alguma outra região da Espanha e quiser me comentar alguma coisa, aqui funciona assim, essa parte, assim, assado, comenta aí pra gente saber, que outra pessoa e você que tá aqui lê os comentários também, tá? E é isso aí, espero ter ajudado, ter informado e até o próximo vídeo. Tchau!